Alô Brasil, alô você, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Medical Minds Podcast. Eu sou João Gabriel, sou médico e host do podcast e vamos falar hoje sobre medicina, empreendedorismo e docência. E para abordar esse assunto, trouxemos o professor Delcides Bernardes da Costa Neto, ele que tem título de especialista em pediatria pelo CFM e pela SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, título de especialista em neonatologia pelo CFM e pela SBP, mestre em Ciências da Saúde pela UFT e professor assistente da disciplina de Saúde da Criança do curso de Medicina da UFT, Universidade Federal do Tocantins. Professor Delcides, muito obrigado pela participação aqui conosco no nosso podcast. Eu que agradeço, João Gabriel. E por surpresa, agora acabei de saber que eu sou o primeiro que está inaugurando seu podcast, que para mim é uma honra. Imagina, o prazer todo nosso. A gente, quando está começando, tem que trazer gente de peso, né? Para já começar com o pé direito. Eu já fui mais pesado em outro momento. Mas o conhecimento do senhor é fantástico, né? A gente trouxe gente de gabarito, digamos assim, para poder começar o nosso podcast. Obrigado, eu agradeço o convite, estou aqui muito feliz. Até porque também eu conheço um pouquinho da sua trajetória. Sim. E assim, eu tô ali do lado das redes sociais acompanhando também. Então a gente fica só do lado de cá aplaudindo. Eu fico até um pouco com certo receio, né? Porque o senhor já participou de tantos programas aí, né? Uma pessoa gabaritada, aparece na televisão e vem ao nosso podcast tão humilde aqui, né? Então, mais obrigado pela participação. A gente acaba fazendo aí, só falta de vez em quando assinar uma carteira de trabalho e me colocar em algumas situações por aí. Exatamente. Professor, antes de a gente começar a abordar os assuntos propriamente ditos, queria que o senhor falasse um pouco da sua história, de onde você veio, né? Onde você nasceu, onde você fez medicina e tudo aí. Bom, eu sou mineiro, nasci na cidade de Cássia, lá no sul de Minas. Divide ali com São Paulo, pertinho de Franca, uma região muito bacana, muito boa. E ali a gente era do agro, meu pai era do café, do gado. E antes de eu nascer, ele era da produção de tijolos. Eu lembro do meu pai transportando tijolo para fundar a cidade de Franca, fundar assim, carregar ela numa fase onde Franca tinha dado um boom muito grande. E de lá a gente mexia com café, mexia com gado. E uma das coisas que a gente não achava que a gente ia fazer era estudar. Né? Eu ainda gostava de estudar, o meu irmão era um cara mais da roça mesmo, ele conhece muito bem a lida da roça, mas acaba que no final das contas, quem queria estudar mesmo era eu. Mas nunca nos meus melhores sonhos eu pensava que eu fosse bater na porta de uma faculdade de medicina. E aí, assim, a gente vem de uma geração onde, quando eu falo a gente é porque eu estou falando da família, os meus irmãos, né? A gente vem de uma geração que nós somos os primeiros a ter uma formação acadêmica que não ficasse pelo caminho, né? E de lá, como a cidade era muito pequena, até dava para ir no antigo segundo grau, né? O atual ensino médio. Quantos habitantes, pessoal, a população de Cássia? Lá dá 17 mil habitantes. 17 mil habitantes. Quem não conhece Cássia precisa conhecer. Foi inaugurado esse ano o maior santuário do mundo, dedicado a Santa Rita. Pô, legal. E o negócio lá, assim, coisa para 7 mil pessoas sentadas. Caramba. Coisa gigante. Quem não conhece, vale a pena. Fica a dica aí pro pessoal aí. Fica a dica, vai lá para Minas. E aí, como a cidade era pequena, não dava muito para poder fazer de forma diferente, eu fui estudar em Uberlândia. Minha irmã já morava lá. Passei uma temporada, uns 2 anos lá com ela. Até que meu irmão já fazia faculdade de medicina no Rio de Janeiro. E aí eu fui também. A gente foi contemporâneo de faculdade. Eu entrei na faculdade e estava no 6º período. Então a gente foi contemporâneo por quase metade da faculdade, de cada um de nós. E aí fui passando pela faculdade. Eu me formei no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, uma universidade privada. E logo em seguida eu não quis sair do Rio, embora tivesse muitas coisas boas fora do Rio, para a formação acadêmica, eu quis me manter por lá, até porque eu já conhecia cada pedacinho ali do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense até a Zona Sul, passando pela região serrana, eu conhecia tudo. Então eu sabia onde era um lugar que eu poderia aprender mais, onde eu poderia ganhar um pouco melhor, onde eu tinha que andar menos para não correr risco de tiroteio no meio do caminho, que no Rio de Janeiro também tinha que pensar muito na sua segurança, né, na sua integridade física. Então, assim, eu conhecia tudo. Então, eu resolvi fazer a minha faculdade, minha residência lá. Fiz no Hospital Federal da Lagoa, um lugar assim que eu sou apaixonado. Eu tenho uma gratidão enorme pelo hospital no qual eu fiz minha residência.
Em seguida eu fui fazer a segunda residência de neonatologia também no Hospital Federal de Bom Sucesso. E aí eu acabei tentando por 3 vezes morar aqui em Palmas. Deu certo apenas da terceira vez, a primeira e a segunda foram frustradas por essas bagunças que acontecem com contratação aqui no estado. Só que a última vez, quando eu vim, eu já tinha... Foi o último concurso que tinha aberto pelo estado, em 2009. Sendo que esse meu namoro com Palmas já vinha desde 2006. Então, desde 2006 que eu estou aqui, labutando e garimpando esse Tocantins. Mas em 2009 eu enraizei. Em 2010, tinha surgido a oportunidade de fazer a prova da UFT. E aí eu acabei entrando na universidade naquele momento. E enquanto não chegava a hora de eu entrar na minha área, que eu fui concursado para fazer pediatria, saúde da criança, enquanto não chegava a hora da turma ter chegado lá no 7º período para aquela disciplina, eu fui dando aula para a turma 1, para a turma 2, de semiologia. Passei um tempo ali na disciplina de semiologia. Foi a única vez que eu pisei no HGP, porque meu hospital aqui é o Dona Regina, não tem nada que fazer no HGP, mas eu fui lá fazer a aula de semiologia com os meninos. E aí, logo em seguida, o tempo foi passando, eu acabei entrando aí no curso de mestrado da UFT também, em 2013. Em 2016 eu finalizei. Então, rapidamente, o que eu andei fazendo de vida foi isso daí. Cara, muito legal. Curiosamente, eu não sabia dessa relação do senhor com Palmas antiga, né? De mais tempo, né? Eu achava que o senhor tinha vindo para Palmas uma vez apenas, né? Por conta do concurso para professor, né? Foi exatamente o contrário. Né? O senhor acabou ficando aqui e, por consequência de já morar aqui, de já ter o concurso do estado aqui, o senhor acabou fazendo a prova para professor. Na verdade, tem uma outra história que eu meio que embuti. Quando eu vim para cá, eu estava morando no sul de Minas, em Poços de Caldas, tinha morado 2 anos lá, tinha acabado de sair. Da última vez que deu errado morar aqui em Palmas, eu fui morar lá em Poços de Caldas. Quando finalizou esses 2 anos, eu falei assim, cara, eu não vou crescer nesse lugar. Eu preciso ir para outro canto, eu preciso ir para um lugar novo. Meu irmão já estava aqui, eu tinha um suporte familiar aqui. Uhum. Aí quando eu vim, eu me deparei com uma situação de que eu saí... O último final de semana que eu morei em Poços de Caldas, eu estava em São Paulo fazendo prova de título de especialista para a Sociedade Brasileira de Pediatria em neonatologia. Não era prova de título de pediatria, era de neonatologia. E eu tinha estudado muito para aquela prova. E eu já tinha me inscrito na prova da UFT, que ia acontecer no final de semana seguinte. Ixi, só que assim, aí embolou. Prova de título de especialista em São Paulo para neonatologia. E no outro fim de semana, um tema nada a ver. Os temas que caíam na prova da UFT não tinha nada a ver com o que eu estava estudando. E aí eu falei, cara, não tem sentido eu sentar aqui e fazer uma prova dessa agora. Então eu pulei a prova da UFT. Na verdade, ela era um outro motivo para ter vindo. Só que naquela época, as oportunidades dentro da UFT eram muito maiores, tinha mais concursos do que tem hoje. Uhum. Então acabou ficando, eu adiei a UFT por quase 10 meses apenas, não deu nem um ano. Então eu cheguei em 2009 em definitivo, em 2010 eu estava concursando, mas com a possibilidade, se eu tivesse conseguido nesse entremeio aí, teria feito tudo de uma vez logo na minha chegada. Talvez. E talvez se o senhor tivesse com a cabeça tão preocupada em fazer a prova da UFT, talvez o senhor não tivesse concentrado para fazer a prova de NEL. E então acho que no fim das contas deu bom para todo mundo, né? O senhor acabou fazendo as duas coisas. Da forma como você conhece que é a medicina, é uma medicina extremamente vasta, a pediatria é muito vasta, a neonatologia é só um bracinho da pediatria. Então o que ia cair na prova da UFT era algo muito maior. E assim, é chatinho, a prova da UFT você tem que montar a aula ela é sorteada, você não sabe qual vai ser o tema que vai sortear para você. Você tem que estar, o dia que você vai para esse sorteio, você tem que estar com todas as aulas prontas, porque pode sortear qualquer coisa, você tem 24 horas para apresentar. Então, ela não é uma prova assim que você chega e te dá tempo. O negócio quer entrar? Então, entra no tapa e passa para o lado de dentro. Então, não era muito simples, não era simplesinha. Para o tipo de prova que eu estava me preparando, a UFT ela era um outro jeito de organizar para que eu obtivesse sucesso naquele momento. Entendi. Se o senhor que é pediatra fez esse comentário, né, dessas nuances, né, de um tema vasto, que a pediatria é uma medicina à parte, né, muito grande o conteúdo. Eu até hoje tenho um pesadelo com saúde da criança, porque aquele calendário vacinal mudava de uma maneira, a SBP era uma coisa, o Ministério era outra, e até hoje.
Malformações congênitas foi uma aula que me deu dor de cabeça. Foi muito bem dada, mas o assunto é muito vasto também. Fica o convite para atualização para a próxima vez. Eu só vou deixar o pessoal agora das turmas recentes fazerem aí. E pessoal, aproveitando esse assunto da pediatria, é uma pergunta até para mim mesmo, eu queria saber do senhor. O que foi essa paixão pela pediatria? Foi uma coisa que veio desde o começo? Foi no final? Curiosamente, só uma observação. Eu entrei na faculdade em 2012 e eu quis ser cirurgião a faculdade inteira, né? Desde o primeiro ano até o quinto ano. Inclusive, cheguei no internato com esse pensamento. Eu e meu grande amigo que estava na minha turma também. E aí, quando eu entrei na pediatria, lá no hospital infantil, eu acabei mudando de ideia, definitivamente para fazer prova de pediatria para o final do ano. Depois eu acabei mudando de ideia, mas eu segui convicto na prova de pediatria o ano de 2017 inteiro. Depois do final do ano, por algumas questões pessoais, eu acabei não fazendo a prova, mas eu estava convicto que eu queria fazer pediatria. Cheguei até a dar alguns plantões na pediatria, acompanhado de um pediatra, mas dentro do universo da pediatria. Como é que foi com o senhor? Foi desde o começo? Foi no final? Como é que foi que o senhor despertou essa paixão? Essa situação que você vivenciou, é engraçado que todo mundo vivencia. Todo mundo quer ser médico dentro de uma determinada área. Só que tem um raio de uma tal de faculdade de medicina inteira que você passa, que tem cachaças e cachaças que você vai experimentando e você fala, dessa aqui eu gostei, daquela ali. E muitas vezes você acaba mudando de ideia ou não, né? Eu entrei na faculdade de medicina falando que faria pediatria. E aí passei aquele ciclo básico, aí eu comecei a fazer mais a parte clínica, depois a parte cirúrgica. Aí passei pelo quinto período, tinha aula de pneu, naquela fase era separada, diferente aqui da UFT. Mas adorei pneu, falei, cara, vou fazer esse negócio. Quinto período foi um pouco traumático para mim, tinha umas disciplinas chatas não, difíceis de fazer, mas não era minha praia. No sexto eu quase falei assim, eu quero fazer reumato, eu quero fazer infectologia. Até que no sétimo período chegou a pediatria e eu falei, cara, eu tinha uns professores que eram apaixonados e apaixonantes pela pediatria. E na hora que eu vi a forma como era a pediatria, do jeito que era, me remeteu ao começo de novo. Falei, cara, é isso aqui que eu quero para mim. É isso aqui que eu quero para mim. E assim, acabei fazendo neonatologia porque eu gostava muito de fazer sala de parto. E quando a sala de parto empipinava, era a parte que eu mais gostava. Então, quanto mais grave ficava, mais tesão sentia pelo negócio. Então, a pediatria veio nessa toada e a neonatologia foi uma descoberta dentro da própria pediatria que, assim, hoje, se alguém quiser fazer pediatria, eu tenho um conselho para dar. Faça. Mas faça se você gostar muito de pediatria e se você tiver convicção de que é isso mesmo que você quer fazer. Porque a pediatria é uma parte da medicina que quando você compara com outra área da medicina que tem procedimento, que tem próteses, órteses, o dinheiro também ele é muito importante. E a pediatria é uma especialidade eminentemente clínica. Ganhar dinheiro em pediatria, ou você tem que estar no consultório, hoje o particular ele está um pouco escasso devido à crise que a gente está enfrentando, mas você tem plantão, que você vai fazendo nas emergências, você tem plantão de UTI. Quem quer fazer neonatologia, eu acho que a neonatologia ainda é um pouco mais sofrida, porque realmente a neonatologia ela é extremamente presencial, contínua, de segunda a segunda, dia e noite sem parar, então ela exige bastante. Mas ela é aquele tesão do paciente grave. Né? Eu estou um pouco enferrujado do paciente grave, tenho trabalhado dentro das UTIs, mas eu já tive mais ativo nessa condição. Hoje em dia, eu estou um pouco mais devagar, voltado mais para o consultório, voltado mais para a parte ambulatorial, mas se eu pudesse dar um conselho, se você, com a história que você me contou, falasse assim, professor, faço pediatria pensando desse jeito, eu ia falar para você, pense melhor. Porque a pessoa que vai fazer pediatria, ela tem que estar amando isso que ela está fazendo desde lá de trás. Porque se a pessoa entra depois achando que a pediatria é um mundo e de repente vê que é muito trabalho, a gente trabalha muito. Eu ganho muito bem, mas eu trabalho muito também. Mas para chegar nesse ponto, tem que ver o quão disposto você tem que estar. Ausente da família. Meu telefone, o WhatsApp aqui é o tempo todo. Então, assim, se você, de vez em quando, não olhar para você, olhar para tua esposa, olhar para teu filho e falar assim, cara, eu vou me dar férias de um dia de tanta informação, porque
O WhatsApp hoje ele te coloca numa situação onde o trabalho continua em casa. É igual dar aula na faculdade, você leva a prova para corrigir. E aqui a gente fica corrigindo o WhatsApp, você tem que estar lá orientando e tal. Não vejo problema nenhum em orientar, mas também assim, a gente tem que saber o tanto que o outro também tem vida. Então, são coisas que a gente tem que estar juntando para que haja um equilíbrio de trabalho, família, lazer, pensar na nossa saúde mental, como que vai, e fazer uma miscelânea, mas sempre voltada para atender a sua expectativa de sonho profissional e a sua realidade familiar e todo esse conjunto que a gente tem que estar equilibrando. Entendi. Eu, de fora, como clínico, não sou da área da pediatria, eu vejo que, na minha opinião, esse é um grande desafio da pediatria. Eu acho que é você saber lidar com essas nuances, não da ciência propriamente dita, mas de tudo que envolve. Você ter um WhatsApp disposto, você ter paciência para lidar com aquela mãe que tem um pouco mais criteriosa, um pouco mais esperada, aquela avó que tem um pouco mais de cuidado. Então, acho que esse é o grande desafio da pediatria de fora, né? Não sei se é essa a opinião que o senhor compartilha. Sim. Mas é mais ou menos isso. A gente tem essa questão de que a todo momento... Porque, filho, criança, você vai dar uma volta ali no shopping. Uhum. Aqui em Palma você encontra todo mundo, você conhece todo mundo. Sempre tem uma conversa, não sei o quê, você tá lá, mas meu filho tá assim, meu filho tá assado. E, cara... O exame dele tá aqui na bolsa, do que dar uma olhadinha, né? Eu acho engraçado que ninguém vira pra um pedreiro e fala assim, vamos construir um murinho aqui, só rapidinho. Meu tijolo tá quebrando, né? Aí, cara, tranquilo. Só ultimamente, né? eu ando tendo um pouco mais de cuidado com esse tipo de conduta, de olhar exames en passant, porque a gente depende do prontuário. Uhum. Então, ficar olhando exames de paciente, mandando por WhatsApp, a não ser que o paciente more fora. Eu tenho muito paciente que mora longe, eu tenho paciente em Confresa, eu tenho paciente no Pará. Então, é longe. Então, a gente tem que dar uma assistência para esse pessoal. Uhum. Mas, tirando isso, o paciente que está aqui, não tem sentido você não completar o prontuário. Porque, em algum momento, se der algum problema, você tem que estar respaldado que o prontuário é a única coisa que te respalda perante a justiça. Se alguma coisa der errado, é o prontuário que vai te ajudar. Então, eu botei... Se você abrir aí no meu WhatsApp agora, tá lá. Não mande exames por aqui. Eu tive que colocar porque tava insuportável o negócio. E na hora que eu fui juntando esse negócio, eu falei, eu não posso deixar o meu prontuário descambar, porque depois vai falar para mim que eu vi exame, que eu não sei o quê, e eu não tenho nada anotado. Então, por defesa profissional, eu meio que dei uma cortada nisso daí. Hoje em dia, são pacientes selecionados que moram longe, mas os que moram perto vão trazer para mim. Entendi. E é uma coisa assim, porque a gente, enquanto profissional, tem essa visão, né, de querer um pouco de privacidade naturalmente. Nós temos a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal e ao mesmo tempo que a gente passa o telefone para uma mãe, para um paciente, a gente também quer ter a nossa privacidade, não quer ser abordado de madrugada, a depender da situação, claro, né? Mas a gente tem que tentar olhar o outro lado também, né? Eu lembro que uma vez, contar essa história, o meu irmão, ele estava tendo aquela chamada mal da noite, né, pro pessoal que não é da área, e ele começou a ter uma dispneia importante, fazer aquele laringoespasmo importante, e minha mãe ligou pro pediatra imediatamente, isso era umas 2 da manhã mais ou menos. Eu lembro que eu vi ele dormindo, e eu fui dormir, acordei, meu irmão já não estava mais em casa. E aí ela ligou pro pediatra e falou, ele tá assim, tá assado. Não, beleza, leva pro Dona Regina, naquela época já tinha um Dona Regina, né? Não tinha um infantil. Era só o Dona Regina. Só Dona Regina. Ele era um materno infantil, digamos assim, né? Era tudo junto. Quando eu cheguei, eu peguei o finalzinho do Dona Regina, tudo junto, e abri no hospital infantil. Legal. E aí, por sorte, né, Deus, não sei, ele escutou o estridor dele pelo telefone. E ele falou assim, não, esse barulho é ele que tá fazendo? Não, ele tá fazendo. Não, coloca o telefone perto da boca dele, então. Aí ele escutou. E falou, não, leva seu filho agora pra Dona Regina. Não leva pro hospital particular, leva pro Dona Regina agora, assim, assado. Então, foi uma conduta, assim, salvadora, né? Eu sou grato a esse médico até hoje aí. Foi meu pediatra, o pediatra dos meus irmãos, de todos eles, né? Quem era? Doutor Paulo César. O Paulo trabalha comigo, Paulo cara. César, Paulo... é um figuraça, né? É uma pessoa extremamente profissional e, salvou a vida do meu irmão. Obrigado aí, doutor Paulo, pela... Paulo é parceirão, nossa.
Então, assim, é muito interessante, né? Você, ao mesmo tempo que você tem essa visão do médico, pô, eu quero ajudar, mas também não me amola, né? Digamos assim. Mas, assim, a gratidão do outro lado é uma coisa impagável, né? Então, a gente fica muito satisfeito de poder ajudar, né? Então, muito legal. Quando você fala isso, me resgata algumas situações. Cara, eu fico arrepiado só de lembrar desse negócio. Eu passei um momento muito difícil. Quando meu filho nasceu, meu pai morreu logo na sequência, na semana seguinte. E aí minha mãe, no primeiro fim de semana dela aqui, ela passou mal. Ela tinha uma artrite reumatoide grave e uma pleurostomia. Que ela fez um pneumotórax espontâneo por causa dos nódulos da artrite reumatoide. E aí nessa daí ela fez um choque séptico em casa e eu mandei ela para a UTI do Oswaldo Cruz. E assim, eu estava naquela situação. Saí de casa para ter um filho, voltei com um pai morto, uma mãe na UTI e ela ali ficou 6 meses. E aí a enfermeira que cuidava dela, ela chama Geisa, que se tiver por aqui eu mando um beijo, inclusive. E a Geisa cuidava da minha mãe como se fosse dela. Né? O tempo todo lá a Geisa cuidando da minha mãe. E a Geisa grávida. E toda vez que eu visitava minha mãe, que a Geisa estava do lado, ela, quando minha filha for nascer, você tem que estar lá para pegar, porque não sei o quê. Tô lá, eu vou estar lá firme e forte. Naquela época eu era diarista da UTI do Dona Regina. E aí, um dia, durante os meus dias de diarista, eu tô lá visitando, passando visita de manhã, mas eu não ficava à tarde. À tarde tinha outra escala. Até que um dia eu precisei ficar à tarde para alguém e fui passar o boletim. Na hora que eu olhei, a Geisa lá dentro. Falei, uai, o que você está fazendo aqui? Ela, você está cuidando da minha filha tem 15 dias, não sabe que sou eu? Quem era a filha da Geisa? A filha da Geisa, ela nasceu com 672 gramas, se não me engano, uma coisa assim, com 28 semanas de idade gestacional. Ficou internado com a gente lá quase 4 meses. Laís, o nome dela. Caramba. E a Laís era para ter chegado em março, e ela chegou, se não me engano, era 14 de dezembro. Me corrija se eu estiver errado. Mas foi muito prematura. E a Laís passou ali por algumas das complicações da neonatologia, que quanto menor o paciente, maior o número de complicações que vai fazendo. E assim, quando chega lá na ponta, próximo da alta, cara, é um bebê campeão. É outra história. E aí, assim, a Geisa cuidando da minha mãe, eu cuidando da filha dela, e durante muito tempo nós tivemos os nossos filhos brincando e sendo convidados reciprocamente para os aniversários de cada um. Então, assim, eu tive nessa situação a oportunidade de cuidar, de ser cuidado, e ainda assim colocar a nossa prole para brincar junto. Isso é fantástico. Fantástico. É uma história que, se fosse combinada, não daria certo. Não daria, se não fosse, cara, eu tô falando com você que eu tô embargado. Mas é muito bacana essa vinculação. Quando você tem um paciente internado, sob seus cuidados, durante 4 meses, que tem dia que a família chega lá, você fala, não, hoje tá legal e tal, mas chega no dia seguinte, o paciente afunda, o paciente fica grave. Eu costumo falar assim, paciente de UTI, um dia dentro da UTI nunca é igual ao outro. Hoje, você que é pai de uma criança que vai falar comigo, eu vou te passar o boletim, eu vou te contar a verdade daquele dia. Mas se o paciente tiver um paciente grave naquele momento, for um paciente que toda hora muda, eu falo que nenhuma hora é igual a outra. E aí as coisas vão mudando de uma dinâmica tão grande, o paciente piora, você mexe em tal coisa, o paciente melhora, enche a família de esperança, quando vê piora. Cara, 4 meses nessa corda bamba. Na hora que você olha e fala assim, como é que sobrevive desse jeito? Fé. Eu não vejo outra forma de você pensar em sobreviver a momentos desses se não for por Deus. Então é muito isso sim. Na hora que quando essa conversa chegou, porque a gente estava falando de conversa de WhatsApp, não sei o quê, as gratidões que a gente tem. E assim, quando eu olho para a Geisa, eu encontro muito com ela pela cidade, tudo. Quando eu vejo a Geisa, me dá aquela sensação boa que eu quero que ela tenha quando me veja também, porque assim, quando eu olho para ela, eu vejo cuidado, eu sinto cuidado.
O que ela sente quando me vê, eu não sei. Eu só espero que eu tenha conseguido passar as coisas boas também, o que eu acho que foi, porque a gente tem uma relação muito próxima. Acredito que sim, com certeza. São gatilhos, né? Digamos assim, lembranças que despertam e que despertam bons sentimentos, né? Sim. Boas lembranças e gratidões, digamos assim, né? E dentro desse contexto, professor, eu queria abordar um outro assunto que é a docência dentro da pediatria, da medicina, porque o senhor estava me falando que entrou no concurso da UFT em 2010. E o curso de medicina da UFT surgiu em 2007. Então foram basicamente 3 anos que que o curso de medicina já existia sem a participação do senhor. E o senhor conseguiu despertar sentimentos nos alunos a ponto de conseguir ser nome de turma em pouquíssimo tempo, né? A 5ª turma, né, já conseguiu eleger o senhor como nome de turma. De onde veio essa vocação? O senhor gosta? Sempre quis ser professor? Foi uma coisa que veio tardiamente depois? Como é que foi isso? A docência, ela foi meio que um presente que caiu no colo. Caiu. Um dia você... Tá aí, né? Eu tava aí andando, de repente cai. Aí você vai abrir o presentinho que te deram, tava lá, tava a docência lá. Quando eu cheguei em Palmas, quem vinha para Palmas naquela época tinha que estar disposto a fazer quase qualquer coisa. Uhum. Então, assim, era para ir para UTI, eu estava pronto, era para ir para a porta da emergência, eu estava pronto, eu estava pronto. E para a UFT, eu já tinha naquela hora, minha cunhada, a Fabiana, também foi sua professora. Uhum. A Fabiana entrou em 2007. Ela estava grávida do meu sobrinho mais velho, o João Guilherme. E aí, assim, quando eu vim para cá, eu já sabia que a UFT existia, eu já sabia que o curso já estava avançando. Mas conforme você fez a conta aí, tinha 3 anos, então as turmas estavam no máximo no 6º período. A saúde da criança começava no 7º. Foi. Né? Então eu peguei a turma 2 naquela semiologia que eu falei. Uhum. E depois a turma 1 veio para mim na saúde da criança. Depois a turma 2 passou de novo. É engraçado que, assim, naquela época, quando 2010, eu tinha 32 anos. E eu me vi naquele momento um reflexo dos meus professores de pediatria, que eram os caras que eu admirava. Uhum. E aí, assim, em alguns momentos eu modelava, né? Eu imaginava o finado professor Nelson dando aula, que ele foi uma inspiração muito grande. O Jesuíno até hoje ainda é chefe do Hospital Miguel Couto, lá no Rio de Janeiro, da emergência de lá. O Jesuíno me abriu o mundo de oportunidades. E então eu imaginava eu sendo eles. E isso me dava muito tesão, porque eles eram fantásticos. Uhum. E só que na hora que eu olhava, o Jesuíno era um cara que na época devia ter seus 50 anos, o Nelson devia ter os seus 60, acredito eu. E eu estava ali olhando para eles, me imaginando como eles com 32. E até que o dia que foi passando as turmas, e teve uma greve na UFT, uhum. E essa greve foi atrasando, na época até me ajudou muito essa greve, foi exatamente em cima dessa tragédia familiar que eu vivi. Uhum. Eu tive tempo para trabalhar menos, né, e digerir aquele luto de forma melhor e dar o suporte familiar que minha mãe precisava, que o meu irmão precisava. Uhum. E aí, o Mário, que era um aluno da turma 5, entrou em contato comigo, na época, pelo Messenger, querendo marcar uma reunião para tentar continuar as aulas para não haver perda de período por causa da greve. Ajustamos as coisas nessa reunião e fui. Só que na hora que eu cheguei para dar aula, João Gabriel, juro por Deus, cara, eu entrei na sala de aula com raiva, com ódio. Mas foi com muita raiva que eu entrei, porque meu pai morreu. Que eu tô fazendo aqui, meu né? pai morreu por erro médico, grosseiro. Uhum. Meu pai simplesmente foi deixado infartar. Ele teve um infarto, chegou com hipotenso na emergência. O médico que eu atendeu colocou assim, hipotensão a esclarecer, e mandou para a aula particular do hospital e foi ver no dia seguinte. Até o final da situação, ele teve uma perfuração intestinal por choque cardiogênico. Então, uma negligência muito grande, imperícia por não ter reconhecido antes. E na hora que você vai vendo, o tripé que sustenta isso daí estava quebrado. E eu cheguei na sala de aula com esse sentimento ainda de raiva, de ter um irmão que trabalha com hemodinâmica e deixar o meu pai morrer à míngua, por falta de socorro. Então, na hora que eu entrei em sala de aula, que eu fui dar aula de pediatria, né?
Eu comecei a contar um caso clínico de um infarto. Eu contei a história do meu pai. Eu me apresentei e fui contando. Naquela hora, eram alunos do 7º período. Na hora que eu terminei de contar como foi o desenrolar do quadro clínico dele, falei, pessoal, hipótese diagnóstica do infarto. Falei, cara, todo mundo do 7º período está vendo que o homem está infartado. Que raio de sorte foi essa que meu pai não teve? E aí eu falava, naquele dia eu falava, a lágrima escorria que eu nem percebia. Uhum. A única coisa que talvez eu sentia era um músculo da boca tremendo, como se fosse um cachorro raivoso. Mas assim, naquela hora, na hora que eu terminei, eu olhei para a cara da turma. Se eu estava deixando escorrer sem saber, estava todo mundo debuiado. Era choro para todo lado. Uhum. Me recompus, eu falei, o que eu estou fazendo? Parece que é um momento de, assim, desabafo, eu precisava ter um escape naquela hora. É um desabafão que eu precisava. Solta isso, né? Conclusão. Eu acho que esse dia aí eu ganhei o nome de turma. Que eu acho que marcou muito. E me marcou muito logo em seguida. A turma formou em 2015. 2 meses depois teve uma aluna. Até hoje a gente está no mesmo grupo de WhatsApp. A gente está trocando informação o tempo todo. Mas teve uma aluna que ela foi atender numa emergência. E aí ela começou. Ela escreveu lá no WhatsApp para o grupo. Pessoal, acabei de atender um paciente fumante, tantos anos de idade, tal, com dor precordial irradiada para mento e braço esquerdo, e não pude não lembrar da história do infarto do pai do professor. Imediatamente fiz isso e aquilo, ela salvou o cara, e o cara, durante um tempo, não sei que desfecho mais houve depois, já tem 7 anos isso, ela teve essa troca de carinho que a gente fala do paciente que a gente tinha falado aqui agora há pouco, foi ela que estava passando por ele. E aí eu olhei para cima naquela hora e falei, cara, graças a Deus mais uma vida foi salva por uma pessoa bem formada. E eu acho que é nessa hora, se eu tive as recompensas pelos pacientes que eu andei tendo, nesse momento eu estava tendo a minha primeira recompensa pela docência. É muito gratificante, né? E assim, o infarto, né, uma doença grave, né, uma doença fatal, inclusive uma das maiores causas de morte no Brasil, mas é um diagnóstico, quando é um caso clássico, um diagnóstico relativamente simples, ainda mais com um quadro clínico de dor precordial, com radioaçamento, com um paciente fumante, idoso. Um quadro clínico clássico, não Sim. tem como não pensar, né? E uma coisa curiosa, você falou desse caso clínico, eu lembrei de um aqui, até presta atenção para contar essa história. Opa! Eu estava numa cidade pequena, aqui no interior do Tocantins, e são as cidades que não tem hospital, né? São aquelas cidades que a UBS funciona 24 horas porque não tem pronto atendimento. E aí eu estava no horário de atendimento normal, era uma UBS, eu estava em torno de 10 horas da manhã, chegou um paciente, aproximadamente meia idade, 55 anos de idade, ele estava com dor nas costas, eu sempre sinto essa dor e só acostumado a tomar remédio e tal, e não, mas como é que é e tal, fiz uma anamnese rápida, ele estava com muita dor, e tomei a conduta e esperei ele melhorar. Passou um pouco, me chamaram, né, dizendo que ele estava passando mal. Não, ele não está muito bem e tal. E aí eu fui para emergência e ele estava estirado, estava cinza, ele fez uma piora súbita. E aí, achei que o pulso dele estava parado. Putz. E aí a equipe não era tão preparada para esse tipo de emergência, embora eu trabalhasse numa emergência em outra cidade, naquela cidade o pessoal não era tão bem preparado para isso. E aí eu conduzi muito bem, pedi o pessoal fazer a massagem, tudo, pedi o pessoal buscar o DEA. Tinha gente que nem sabia o que era DEA, outros nem onde é que estava o DEA, né? DEA, para quem não sabe, é o desfibrilador externo automático, ele que dá o choque. E aí buscaram o DEA e aí colocamos lá e tudo. Era um ritmo chocável, chocamos ele e aí ele voltou, o coração voltou a bater. Ele naturalmente inconsciente, tinha um longo período de hipóxia, não tinha estrutura para entubar, né? Levei ele com o catéter, fui até a cidade de referência do lado, que era uma cidade pequena, mas tinha o hospital. E aí cheguei lá, tinha uma médica muito boa, inclusive, uma médica muito atenciosa, e perguntou o que tinha acontecido, eu passei o caso para ela. E beleza, obrigado, minha missão tá feita e tudo. E curiosamente, um mês antes, eu comentei com meu amigo, falei, caramba, eu nunca peguei nenhum paciente que eu consegui reverter uma parada e ele viveu. Ele posterga, fica na UTI muito tempo e acaba, infelizmente, falecendo. Uma semana depois aconteceu essa história e eu levei ele para esse hospital. E a médica, muito boa, muito atenciosa, mas não tinha experiência para entubar.
E ela me pediu para ajudar ela. Eu falei, não, claro, imediatamente. Pedi pro pessoal da equipe. O pessoal da equipe também estava muito preparado. Fiz a intubação, deu tudo certo. Falei, obrigado. Tô voltando pra minha cidade. Ela, você não quer levar o paciente comigo para Araguaína? Eu falei, pelo amor de Deus, tá? Já vim de outra cidade, tô aqui, vou pra essa cidade ainda. E, pô, a gente te leva e a gente cancela seus pacientes da tarde, tudo. Acabou que eu fui pra Araguaína com ela. E aí, no meio do caminho, tudo bem, prazer, começa não. E aí que a gente foi conversar minimamente. Resumo da história, o paciente chegou a ficar na sala vermelha um tempo, foi pra UTI, era um infarto. Fez um CAT e ele viveu muito bem. E uma semana depois ele estava tomando cerveja em frente ao UBS que ele foi atendido. Então são situações, né, que a gente fica muito grato por ter feito diferença na vida de alguém. Pô, esse paciente ele tem um desfecho trágico. E por mim, pela equipe, por todos nós, né, nós somos médicos, né, não trabalhamos sozinhos, mas por toda a equipe, né, por toda a carga que a gente trouxe da faculdade e de toda a equipe que está ajudando a gente consegue escrever uma história diferente, né, que foi para isso que a gente entrou na faculdade, né. Então são histórias que a gente, se a gente começar a falar aqui, a gente vai desbravar no estudo. Toda hora você tira umas. Cada cavucada é uma minhoca. Cada é uma minhoca, exatamente. É muito legal. E, além disso, pessoal, eu queria abordar também o assunto de empreendedorismo. A gente estava conversando antes da gravação. Que o senhor tem alguns planos, né? A questão de. A telemedicina tem surgido com muita força, até por conta da pandemia, veio uma mudança em todo mundo, né? Da diretriz mundial, questão de home office e tudo. E a medicina, naturalmente, tentou se adaptar a essa realidade, né? E aí o senhor falou que tem alguns cursos, aí eu queria que o senhor comentasse a respeito desse assunto, os planos do seu irmão também, como é que tá? Cara, o meu irmão é um caso para ser estudado. O Fagundes, na primeira oportunidade que você tiver, chama ele para cá. Na hora. Bate um papo com ele, porque, cara, se eu convivesse com 5 Fagundes na minha vida, cara, a gente não seria desse plano. Porque, assim, o cara é muito bom. O que foi feito? Cara, a medicina, ela te dá tantas formas de trabalhar, mas, assim, você tem que estar com a cabeça pensante, sabendo tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que pode ser feito e vai. E a maleabilidade, a capacidade de você se moldar às diversas situações faz toda a diferença. E isso é o que ele mais tem. O que foi que a gente andou fazendo nessa pandemia? Um pouco antes da pandemia, em 2019, minha sobrinha, filha da minha irmã, a minha sobrinha mais nova, estava formando medicina em Ribeirão Preto. E aí a gente saiu da formatura e fomos para São Paulo encontrar um grupo que ele queria fazer um aplicativo, arrumar alguma coisa ali nesse sentido. E aí o que ele criou? Já vou te dar assim o negócio pronto. Ele criou o Vida Connect. O Vida Connect, pense nele como uma árvore que depois vai dar os galhos, que eu vou falar um pouquinho dos galhos depois. Mas o que era a árvore? É um aplicativo que você tem ele quer dar para aquele paciente que tem algum dinheiro, mas não consegue pagar o plano de saúde, mas também não quer depender do SUS. Então ele quer pagar alguma coisa. Ele tem para poder fazer isso. E tem uma parcela da população que não está sendo atendida nesse meio. E aí o Vida Connect veio para atender esse tipo de gente. Como é que funciona? Qual foi a ideia inicial? O paciente entra no aplicativo, marca a consulta lá com o Dr. João Gabriel. Ele faça de conta que você é o cirurgião. Marcou a consulta, eu estou com um problema na vesícula, não sei se tem que operar. Beleza, vamos ver. Examina, não sei o que, faz a consulta. Tudo aquilo que está sendo registrado está guardado na plataforma. A plataforma vira um prontuário eletrônico. Estou te falando de consulta presencial. Aí quando você termina a consulta, o médico vai solicitar exames, então ele vai te pedir um ultrassom, ele vai te pedir o pré-operatório. E aí quando ele dispara o pedido para você desses exames, já cai lá nas clínicas de imagem conveniada que você precisa fazer um ultrassom de abdômen para ver essa vesícula. Automaticamente no e-mail do paciente chega um e-mail das clínicas conveniadas que vai dar o orçamento de cada uma delas. Você escolhe pelo preço, você escolhe porque você tem mais afinidade por outro, fica à vontade. Não tem indicação nossa no meio. Beleza. Exame de sangue também. Caiu no laboratório, você vai escolher o laboratório de acordo com essas peculiaridades. Está com tudo pronto, já é lançado na plataforma, você volta para o retorno com o médico depois. Quando você volta para o retorno, para marcar a cirurgia, realmente, é cirúrgico? Então vamos marcar. Quando marca a cirurgia, já dispara para os hospitais conveniados de novo,
os hospitais te devolvem o orçamento deles e você escolhe de acordo com o que cabe no seu orçamento ou de acordo com a hotelaria do hospital que você quer, fica à vontade. Também não entramos no meio. De ponta a ponta, desde o momento que o paciente marcou a consulta e resolveu o problema da cirurgia dele, ele fez tudo dentro do aplicativo. Isso é o Vida Connect, isso é o tronco. Uhum. E que galho que isso deu? A pandemia. Quando chegou a pandemia, a gente falou, cara, a plataforma está aqui. Se eu estou atendendo você aqui, que está de frente para mim, é assim que eu trabalho todo dia, a gente vai continuar atendendo um de frente para o outro, mas agora pela tela. Uhum. A plataforma suportava uma telemedicina. Então foi estruturado todo um outro. Hoje eu tenho pacientes, que eu te falei que tem paciente que mora longe, não sei o quê. Às vezes, nos meus raros momentos de folga, eu tenho algum paciente ou outro que não consegue vir. Não dá para fazer aí uma teleconsulta, a gente entra na plataforma e tal, e vai tudo pela plataforma. Então isso aproximou as pessoas que precisavam fazer algum tipo de acompanhamento e que a distância, por exemplo, poderia ser um empecilho. Então encurtou distâncias. Hoje você pode ter avaliação de profissionais especialistas em outras áreas. Com uma consulta de telemedicina, ele pode pedir exame, ele pode te prescrever, pode te dar remédio controlado, ele pode te dar antibiótico, tudo isso sai pela plataforma de telemedicina. E aí assim, então vamos lá. Tronco aqui, Vida Connect, mais a telemedicina do Vida Connect. Aí surgiu mais um galinho, que esse galinho hoje é o top que está tendo, que é o Virtua Care. O Virtua Care, ele é um plano para a empresa, onde quanto mais funcionários a empresa tem, mais barato vai ficando o custo. Então, durante a pandemia, o paciente às vezes pegava Covid, o funcionário, né? Pegava Covid e não podia ir para o atendimento. Então a gente já solicitava logo, fazia tudo por ali, vinha o resultado, já dava para ele ali, você tem que ficar isolado. O paciente, qualquer sintoma que ele sentisse, o Virtua Care ele faz o atendimento médico por telemedicina 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A hora que você chamar, tem um médico para te atender. Muitas vezes sou eu que estou atendendo, muitas vezes é o Fagundes que está atendendo. E aí a gente tem uma rede de parceiros que anda fazendo as consultas nesse intervalo. Quando a consulta não dá para ser presencial, não dá para ser por telemedicina, a gente pede para procurar um médico presencialmente, porque talvez você precisa palpar, você precisa examinar melhor. Mas o que a gente viu, e aí é mais para as empresas mesmo, foi uma queda vertiginosa do número de atestados e do tempo de atestado que tem sido dado. Que às vezes o cara está lá na fila da UPA, por exemplo, e você manda o atestado para o cara ganha 7 dias próximo. E ali não, ali a gente pode dar o atestado diariamente de acordo com o que está acontecendo. Uhum. O paciente se sente assistido porque ele tem contato diário com o médico. O patrão já tem os dias de trabalho compensados de forma que ele não tem que ficar cobrando quando é que você volta, porque o atestado ele é dado diariamente. Uhum. E sem contar que é muito barato para as empresas. Dependendo do que faz, da quantidade de pessoas, um plano lá por pessoa por mês sai em torno de R$35. Você já está fazendo uma cosquinha no paciente ali, você faz um agrado, ele te é eternamente grato, porque você está dando saúde para o cara. Com certeza, genial, porque na verdade o mercado é isso, né? Você tem pessoas com uma demanda e você tem soluções para essa demanda, né? Então você tem pacientes que estão, como o senhor falou, com aquele perfil, né, que tem uma condição de pagar um pouco mais, mas o plano de saúde não consegue arcar com o plano de saúde, e você consegue unir isso, né? Consegue unir esse paciente a esse tipo de serviço de uma maneira mais acessível para ele, né? Então é genial. Sim. E o Vida Connect já está vigente? Já, eu lá no consultório, de vez em quando eu jogo lá nos stories do meu Instagram, faço a propaganda do aplicativo, e no meu caso é um pouquinho diferente, porque não é o paciente que faz o cadastro, é o pai do paciente fazendo o cadastro no nome da criança. Então eu tenho sempre que lembrar que o prontuário que vai ficar da criança, então eu sempre estou fazendo uma propaganda. Então atendo bastante Vida Connect. Eu vejo muita gente que olha meu Instagram e fala, queria muito ser atendido pelo senhor, mas eu não tenho plano. Eu falo, cara, vem pelo Vida Connect, não sei o quê. Acessível. O preço que eu cobro lá é o preço que o plano de saúde me paga. Eu não tenho interesse em fazer volume ali. Agora, nesse momento, eu quero divulgar a plataforma. Quanto mais gente usando a plataforma nesse momento, para mim, melhor.
Então, facilitou o acesso de uma forma muito, muito, muito bacana isso. Sem dúvida, é uma iniciativa fantástica. Eu já tive essa ideia também antes e já tinha colocado em prática. Cara, que bacana. Professor, e em relação ao Vida Connect, quais são os próximos passos que vocês têm? Quais são chamar mais especialistas? Como é que funciona essa questão dos especialistas das consultas médicas? O especialista, qualquer pessoa pode entrar no Vida Connect, desde que seja realmente especialista naquilo que ele se propõe a atender. Uma garantia que a gente tem é que se você pegar um neurocirurgião lá, ele é de fato neurocirurgião, não vai ter charlatão ali. Entendi. Porque não vai entrar se ele não tiver um RQE, certo? Quanto paga para entrar no Vida Connect? Nada. Paga nada. Você pode conversa lá com o grupo do Fagundes. A gente está precisando aqui de um psiquiatra, está precisando de uma especialidade qualquer. Você bota seu preço. Cara, a minha consulta é R$200. Beleza, você vai colocar lá, você vai dar aí uns R$213, porque tem o preço da plataforma, mas é o preço. Não, eu quero cobrar R$700, fica à vontade, o teu preço é você quem faz, a gente não está aqui para fazer reserva de mercado. Cada um faz do jeito que você quiser. Se você quiser só aumentar as possibilidades de atendimento, você pode ter o Vida Connect como mais um ali para fazer isso para você. Mas é só você chegar, mostrar interesse em querer fazer, entrar com a gente com toda a documentação de que você realmente é especialista naquilo. E aí, meu amigo, o paciente chegou, você controla, você marca a agenda dentro do seu consultório, está lá no computador, você abre a agenda, você atende o paciente, você faz tudo, o prontuário eletrônico fica ali. Se você foi atendido por uma pessoa, está lá registrado o atendimento. Mas depois você foi atendido por mim. O meu atendimento também tá. Teve um dia aqui que eu tive com o Dr. João Gabriel aqui, eu posso ir lá e resgatar esse prontuário e tentar pegar alguma informação que me dê uma forma melhor de melhorar a minha anamnese, o meu raciocínio clínico de acordo com 2 consultas. E por aí vai. Então, o próximo passo é esse. Uma outra coisa, eu te dei a ideia, né? Na verdade, ainda assim, hoje, por enquanto, o Vida Connect está parado nessa questão de que os exames, já tem parceiros fazendo os exames, tanto de imagem quanto de laboratório, a parte hospitalar é que ainda não está implementada. Mas pensando que se não for a parte hospitalar, o restante tudo está funcionando, tem muita coisa que os pacientes podem estar utilizando a plataforma numa boa por aí. Perfeito, excelente. No caso, eu acho fantástica essa ideia, eu acho que genial e tem tudo para dar certo. Hoje o senhor vê que o empreendedorismo ele é uma ferramenta especial ou seria essencial para o médico? Porque, de maneira geral, médicos são bons vendedores de horas, né? Então, quem se propõe a fazer medicina, se propõe a estudar, a fazer aquela atividade que é muito específica, né? Então, faz faculdade, residência médica, né? Um bom cirurgião sabe tirar uma pedra na vesícula como ninguém. Mas, às vezes, não sabe se vender, não sabe montar um consultório, mexer com outras estruturas. Hoje, o senhor vê que no mundo de hoje, o empreendedorismo é uma ferramenta fundamental para quem quer se vender, para quem quer ter sucesso profissionalmente? É engraçado porque assim, eu sou uma pessoa que não sei vender. Não sei vender, eu até tento. Modéstia, o cara tem um consultório todo cheio aí, cheio de paciente. Não, mas isso aí é fruto do trabalho. Eu tô falando de me vender mesmo. Quando eu cheguei aqui também, eu estava te falando do curso que eu fiz. Eu tenho a maior dificuldade de vender pelo seguinte: os médicos foram trabalhados para fazer medicina por amor, para fazer medicina pelo próximo. Então parece que quando você ganha para isso, você está infringindo uma regra. E não tem nada de errado com isso. Você pode trabalhar, você pode fazer por amor, você pode fazer por caridade, você pode fazer do jeito que você quiser, mas também pode fazer para ganhar seu dinheiro. Não tem nada de errado com isso. E para algumas pessoas, inclusive eu, parece que eu tenho essa dificuldade de fazer a venda do negócio. Pra você ter ideia, hoje em dia está na modinha agora a consulta de pré-natal com o pediatra. Então, na hora que chega a grávida, ela chega lá para mim com 34, 35 semanas, vou falar um monte de coisa para ela, ver como foi o pré-natal, qual é o desejo de parto dela, se ela sabe o que ela sabe de amamentação, testes de triagem, vacinação do bebê, primeiros cuidados, que risco o bebê corre no primeiro ano de vida. Então,
É tanta informação que eu tenho ali que eu compilei isso aí e montei um curso. Mas antes de falar do curso, por exemplo, eu ofereço esse curso para ela, porque se ela vai entrar no hospital para ter um bebê e sai de lá já sabendo tudo que eu falo no curso, ela já vai ter um olhar completamente diferente para o bebê dela. Só que eu estou falando isso para você porque eu não estou te vendendo, mas eu teria um bloqueio muito grande de falar se eu estivesse vendendo para você. Eu até ultimamente eu tenho falado assim, olha, depois você entra lá no link da bio, do Instagram, que você vai cair direto lá no site de venda do negócio. Eu não falo preço. Tá lá. Quem tiver curiosidade em querer saber, vai lá. Mas seria fantástico se essa mulher, por exemplo, gastasse um pouquinho do tempo dela assistindo tudo que está ali, bem atenta a tudo que eu falo. Você teve aula comigo de amamentação, você teve aula comigo de reanimação neonatal, tem tudo isso daquele jeito que você sabe que eu coloco. E ali eu acabo entregando um pouco mais, porque eu tenho que entregar para quem realmente vai praticar o negócio. Quando eu dou aula para vocês, eu estou ali dando aula para vocês de uma coisa que mais voltada para um concurso público, mais voltado para a prova, mas ali eu estou falando com gente que está com a mão na massa. Né? Exatamente. No caso, eu acho curioso a questão do empreendedorismo, porque eu também tenho dificuldade de vender, e esse bloqueio ele só existe porque, na verdade, a gente não gosta, talvez, né, pode ser isso para algumas pessoas, não gosta de ser abordado. Então, quando a gente está em algum lugar, a pessoa fica, como isso aqui, a gente fica, pô, eu não gosto tanto de ser incomodado, digamos assim, claro, a pessoa que tá trabalhando, que eu falo, não, eu não vou oferecer nada não. Se você quiser, você entra lá, se você gostar, você compra. Mas, na verdade, o empreendedorismo é você estar ajudando uma pessoa, né? A pessoa entende que o que você está vendendo, que você está propondo a ela, tem mais valor do que o dinheiro dela. Sim. Né? Então, na verdade, é uma troca. Você está oferecendo coisas que as pessoas estão dispostas a comprar, só não sabiam que existiam, talvez. Sim. Então, quando você propõe isso, e no caso do seu curso, é natural e acho até indicado, quem sou eu para dar dica para um empresário, né? Mas é que você ensine muitas coisas que estão no seu curso até de graça. Até para a própria paciente que você está consultando do pré-natal, por exemplo. Porque a informação nunca vai esgotar. Então, se ela aprendeu muita coisa com o senhor, com você, por exemplo, e outra dúvida vai surgir. Pô, caramba, isso aqui eu não sei. A primeira pessoa que ela vai pensar em perguntar é em você, porque você ajudou ela de alguma forma. Então você vira uma autoridade para aquela pessoa naquele determinado setor, e aí ela vai confiar em você e vai ser seu cliente o resto da vida, não sei, talvez. Você está falando da parte prática do negócio, mas ela serve exatamente de quando eu fazia isso com vocês. Uhum. Eu acho engraçado que eu tinha te falado quando eu te encontrei no elevador, que eu já estou na turma 25. Foi. Você foi da turma 10. Uhum. Então, até hoje, na hora que eu termino a aula de amamentação, por exemplo, eu falo, gente, eu tenho certeza que o dia que vocês forem prestar um concurso, vocês vão lembrar de mim vestido com essa camisa preta, com esses 3 botões, porque não tem jeito, vai cair na prova de vocês. E aquilo ali, como a amamentação ela é medicina básica, ela faz com que as pessoas realmente se remetam a mim em determinado momento. E é da mesma forma que se fosse o caso das mães, conforme você está falando aí, também eu seria a autoridade que ela recordaria, porque ela já ouviu o que eu falei e agora na prática a coisa está acontecendo e ela precisa resolver um problema que antes ela não sabia. E que se ela sabe resolver foi porque alguém ensinou a ela. Então eu quero ensinar muita gente, eu estou aqui só à disposição para isso. E assim, é interessante porque isso se aplica a tudo. Você tem autoridade em diversos setores. Então você tem autoridade a respeito de, sei lá, de cirurgia geral, a respeito fora da medicina, de música, alguma coisa. E na medicina é diferente. Eu inclusive, incomodei o senhor demais da conta quando eu era recém-formado. Não sei se você vai lembrar. Ligava, perguntava como é que fazia e sou sempre muito solícito. Mas é curioso, porque a gente desenvolve, e essa autoridade é uma coisa gradual, né? A gente desenvolve uma autoridade, as pessoas confiam na gente e elas estão dispostas a aprenderem com a gente e trocar o que elas têm de dinheiro para comprar cursos ou dicas, a autoridade ela é uma coisa muito interessante. Para você ser autoridade em alguma coisa, é uma galinha de grão em grão praticamente o tempo todo. Porque você tem que ter resiliência, porque a coisa não dá resultado rápido. Hoje em dia eu ando na rua, aqui em Palmas, todo mundo tem uma história para contar de mim de alguma forma. Ou é porque me viu vestido de super-herói lá no consultório porque estava passando, ou porque me conheceu. Fato é que sim, você vai ser conhecido de algum jeito, seja por alunos que lembram de você em alguma coisa, mas isso é um processo longo e que a gente tem que estar o tempo todo voltado para ele, porque é como quase carregar um nome limpo. Você tem que começar do começo,
Eu espero que o meu fim esteja bem longe daqui, mas que essa trajetória, eu vejo ela como um cometa iluminado, que a gente vai ter que tentar manter ele aceso o máximo possível, com o máximo de beleza de rastro no céu, porque é a marca que a gente deixa. Uhum. E para que toda vez que alguém olhar para o céu e ver aquele cometa passando, ele tem que lembrar que aquele ali foi deixado por alguém. Seja lá seu legado, seja lá qual será esse legado que você vai deixar, mas isso é construir uma história e deixar essa história pronta para que outros usem, e que não deixa de ser também uma forma de caridade. Uhum. Então a autoridade, ela pega todas essas vertentes de ponta a ponta. E eu quero, se Deus quiser, ficar muito tempo ainda fazendo autoridade por aí. Não, magnífico. E, inclusive, eu queria até perguntar para o senhor se essa autoridade, ela reflete nos alunos, digamos assim, porque eu acho que, referência em pediatria, por ter sido professor, pela capacidade profissional, muitos lembram de você, mas assim, isso reflete de alguma maneira em consultório, tipo, os alunos que são seus pacientes, que te indicam, não vai no meu professor porque ele é bom, isso reflete de alguma forma? O senhor vê palpavelmente isso? Sim, sim, eu recebo, tem vindo muitos ex-alunos com o bebê no colo lá pro consultório, e aí, cara, aí tem umas situações que é complicado. Tem alguns até alunos mesmo, ex-alunos, que ou tem plano de saúde ou não tem. E, cara, eu faço parte daquela linha de colegas que, assim, eu não cobro de médico, eu não sei cobrar de médico, eu nunca fui cobrado. E, assim, eu acho que essa ramificação do atendimento, ela tem que continuar. E eu quero perpetuar nela. Ao ponto de, por algumas vezes, alunos nossos, muito conhecidos nossos, inclusive, chegou lá com o neném no colo. Aí, professor, não sei o quê. Antes de chegar lá, tinha, o senhor está atendendo e tal. Eu falei, cara, vai lá, tá o horário, tô te esperando. Foi. Aí, na hora que eu vi, a consulta estava paga. Cara, aquilo lá me dá um mal-estar, de um tamanho. Aí eu virei e falei, olha, é o seguinte, tudo bem, tá pago, mas vamos combinar? Da próxima, a gente faz pelo coleguismo, porque eu não vou ter o menor pudor de ser atendido por você. E assim, é desagradável. Sim. Parece, aqui a gente tá lidando com os iguais, então. E assim, eu fiquei meio assim, porque depois as pessoas sumiram, não voltaram. Eu falei, cara, será que eu tenho que cobrar desses colegas? Então, hoje em dia, eu vivo um dilema de fazer ou não fazer. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, de colega não. Deixa aberto, né? Se o colega quiser. Porque assim, eu vejo como um respeito, professor. Porque talvez, o senhor está falando isso agora, mas se eu fosse levar meu filho lá, eu não tenho filho ainda, mas se fosse levar, eu ia pagar, não sei. Mas agora que o senhor está falando, eu não vai mais. Não vou pagar mais. Mas hoje, por exemplo, eu atendi o cara, Dr. William Matos, otorrino, ele trabalha com a sala dele do meu lado. Hoje em dia, não. Eu passei um óleo de peroba na cara e fiquei quieto. Ele, cara, eu atendo Bradesco. Eu tenho Bradesco. Eu falei, não atendo, mas, cara, vem pra cá. Cara, não pode. Vamos fazer o seguinte, o plano me reembolsa tanto, então eu vou te pagar tanto. Eu falei, você vai se sentir melhor desse jeito? Eu vou, então tá bom. Beleza, tá feito. Tudo certo. Mas desse jeito ainda fica um pouco mais fácil, mas eu tô te falando. Eu sou uma pessoa que tem que aprender a cobrar, que tem que aprender a vender, mas eu estou no processo, eu sou novo. Meu pai falava que sabão não espumava em cabeça de burro velho. Vai espumar porque eu não sou velho ainda. Eu tenho muito tempo ainda para aprender esse negócio. É curioso, mas isso é uma coisa de perfil, porque eu acredito que muitas pessoas, por senhor ter esse perfil... Eu confundo você e senhor, professor. Fica tranquilo. Senhor para barba branca, você para os cabelos coloridos. E eu tô com uns fiozinhos brancos, o pessoal não tá pegando nada, não tá pegando. Mas eu tenho um fiozinho branco também. Eu não tenho 30 anos ainda, mas eu tenho um fiozinho branco. Então, se chamar de senhor, tá até tranquilo. Mas assim, acho que a sua própria conduta de não fazer essa cobrança, porque eu sou sem já vontade, é uma coisa que desperta o interesse das pessoas também. Caramba, ele foi tão gentil, eu vou indicar outra pessoa, talvez. Não sei, a gente acaba, entre aspas, perdendo naquela consulta, mas acaba ganhando na gentileza e tudo. Também acho que não, eu acho que não é uma perda, não. Eu te contei umas fases da vida que, assim, cara, minha mãe era um tratado de medicina interna, ela tinha tudo, a artrite reumatoide dela fazia microfratura da coluna, ela tinha o olho perfurando por causa da artrite reumatoide, ela tinha feito aquela pleurostomia, ela era um tratado. Professor Olívia atendeu minha mãe muito, ela foi dentro da minha casa, no momento de... Ela fazia umas encefalopatias sépticas, ficava agressiva na hora, precisava indicar UTI, ela não ia... A coisa assim, Paulo Giovanni,
tem agora, esses são os professores, Isso. né? Agora, tem a Daniela, que cuidou muito da minha mãe, da reumatologista Reumato, aqui né? também. A Japiaçu. Isso, é reumato, né? Ah, reumato, eu entendi outra coisa. Então, assim, cara, são pessoas que me trouxeram, me acolheram, cara, e nunca houve uma cobrança de nada. A Olivia ela tem plano de saúde, Olivia, não passa. Não, você tá doido. Mas plano de saúde tá bom, eu até entendo. Mas, assim, é questão de perfil. Eu só olho isso como uma forma, assim, colega, vem na paz, vem tranquilo, por favor. E o senhor falou só gente de gabarito aí, né? Pessoas renomadíssimas. E é aquela questão do respeito, né? Você consegue uma certa autoridade, que é aquilo que a gente estava falando, e consegue essa reciprocidade, digamos assim, né? Então, é muito gratificante, é muito legal isso, né? Você ter esse retorno do colega, né? Esse feedback. Então, a gente ajuda de uma maneira e ajuda de outra maneira, seja na medicina ou seja de uma outra forma. Então, todo mundo sai ganhando. Por isso que eu falo para o senhor, eu não vejo uma perda. Eu acho que a gente ganha de várias maneiras, né? Sendo caridoso ou sendo gentil, né? Pela gentileza, pela caridade, a gente acaba ganhando e nunca perde por fazer o bem. Eu penso assim, né? Com certeza. Então, pessoal, eu queria encerrar esse momento genial. Foi uma conversa muito bacana. Foi melhor do que eu imaginava, né? Foi muito bacana. A gente até teve um tempo até bacana aqui. Queria agradecer o pessoal, a audiência de vocês aqui por estar no nosso podcast. Lembrar vocês que vai ter mais outros episódios, né? Pessoas tão gabaritadas como o professor Delcides, que vai estar aqui conosco. E, pessoal, eu queria que o senhor divulgasse o seu produto aí, para o senhor divulgar para as mães aí aprenderem como manejar as crianças. Isso aí também é coisas com aluno. O que aconteceu? Eu estava em casa e falei, gente, eu faço algumas coisas que são tão repetitivas que eu preciso fazer essas coisas chegar a um público maior, com uma facilidade maior. E aí eu pensei inicialmente num e-book. Daquele primeiro mês de vida do bebê, todas aquelas dúvidas que a gente sabe. Você sabe que bebê dá trabalho. Mas quais são os trabalhos que o bebê dá, você não sabe. Aí e você só vai saber na hora que você estiver vivendo isso na prática. E aí eu peguei e comecei a compilar isso daí e fui organizando, fui fazendo. Aí eu estava em casa, na pandemia, dando aula online, nesses 2 anos que a gente teve de Covid. E tinha um aluno lá, que ele sempre acompanhando, ele deixava a câmera ligada o tempo todo, então eu sempre via ele lá. E achava interessante que ele estava fardado. Aí tudo bem. Não entendia muito bem. A pandemia distanciou, você não sabe quem é quem. Eu conheci até a turma 13, todos os alunos por nome. Né? Enfim. Quando vê, ele me aborda, fala, professor, eu estava vendo o senhor falar sobre isso, sobre aquilo, achei a forma como o senhor fala as coisas muito fácil de entender. E eu tenho um projeto, eu fiz um curso todo de montagem de plataforma, de venda de curso. Ele tinha ido longe, ele fez um monte de curso em cima disso. E eu queria ver se o senhor não queria gravar as aulas para a gente poder... Eu falei, cara, gravar eu não estava querendo gravar não, mas eu estava encaminhado no negócio, porque tudo que ele queria fazer, eu já estava com ele escrito já. Parece que eram 2 trabalhos correndo em paralelo, que não sabia da existência um do outro, que era o que era, né? E se encontraram, né? E nos encontramos. E aí, assim, um cara novo, bonitão, casado, advogado já, e fardado porque era da Polícia Rodoviária Federal. O que esse cara tá mexendo com plataforma e não sei o que. Esses caras que sabem de tudo, no final das contas, não sabem de nada. Aí, bom, cara, eu falei, será esse menino tá de graça com a minha cara. Conversa, passa mais um pouquinho, aí a gente foi afinizar, chamei ele lá em casa. Aí não, ele bateu lá no meu consultório. Professor, fui atender a esposa dele, quase por parir, que ela foi fazer a tal da consulta de pré-natal com o pediatra. E aí a gente conversando ali, a gente casou de vez, falei, vamos fazer esse negócio. Cheguei em casa, primeiro final de semana que eu tive em casa livre, montei um cenário bonitinho, organizei tudo e falei, deixa eu botar minha roupa de super-herói. Não, a primeira aula, o primeiro curso foi aleitamento materno, eu botei um blazer, isso me arrependo muito, eu vou ter que gravar aquele curso todinho por causa disso. Porque o curso não tinha nome ainda. Aí na hora que eu fui fazendo, que eu fui montando o negócio,
Eu lá todo sério, falando aquilo, leite anterior, leite posterior, e não sei o que, colostro e tal, e montei aquele negócio todo. Aí, na hora que eu vi, ele falou assim, cara, você tem uma facilidade para aparecer de super-herói, as crianças parecem que gostam. Aquele dia eu fui no consultório, tava top. Bora botar um nome aí de super-herói, quando virou a Supermãe. Então, hoje eu vendo o método Supermãe. Então, é uma Mulher Maravilha mesmo, que precisa ser uma Supermãe para ter um super bebê. E você só não vai se tornar uma Supermãe se você não tiver a informação necessária. Então, o meu negócio é vender informação, é te entregar a informação da mais alta qualidade possível, com tudo aquilo que você precisa saber, juntamente com encontros semanais para fazer uma mentoria. Então, gerou dúvida, não sei o quê, toda sexta-feira, finalzinho da tarde, tal hora, as pessoas que fazem parte dos pagantes que estão ali, a gente senta e vai trocando informação. Muitas vezes as dúvidas delas são muito parecidas, é a dúvida de uma e da outra, e aí vai. Então, quando ela entra na plataforma, ela tem 1 ano de hospedagem na plataforma. Depois ela cai. Mas aí, quando chega até 1 ano também, ela não precisa mais da informação que ela já teve. E nisso aí acabou que o Supermãe veio, tá aí, tá rolando, tá vendendo, tá. Eu estou nessa dificuldade de fazer a venda oferecida, mas eu coloco bastante coisa aí na rede social, tento ali mexer nos gatilhos que as mães precisam para tentar ganhar essa informação, que realmente o curso está muito bom. E depois que acabou a parte do aleitamento, que veio a parte do sono e a parte dos cuidados com o bebê, aí já tinha virado a Supermãe, aí eu já virei o super pediatra, eu estou lá de Super-Homem, Batman, aí depende do dia, depende da hora da gravação. Fred Flintstone também já foi, então tá rolando de tudo. Que legal, então o Superman ele mescla um pouco o presencial com o digital. Mescla. Ele tem a questão da mãe estar assistindo, e aquilo que ela tem de dúvida, ou então se ela já está com o neném no colo, a dúvida apareceu, aquele encontro que em vez de, sei lá, no WhatsApp, a gente está em grupo ali reunido e conversando e tirando essas dúvidas. E assim, acaba que normalmente quem tem comprado já é paciente, todo mundo aqui de Palmas tem meu telefone já virou utilidade pública, todo mundo tem. Então a dúvida acaba que nem sobra tanto para o encontro, porque no final, quando chega lá, já foi tirada antes também. Legal. Não, eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque, como o próprio colega falou, a facilidade que o senhor tem de abordar é muito interessante. Eu nunca esqueço um dia que eu estava no hospital aqui em Palmas, era aula, né, Hospital Padre Luso, e aí tinha, tipo, uns 15 alunos de medicina dentro do consultório, e tava aquela mãe novinha, uns 18 anos de idade, e a criança não parava de chorar. Eu já tinha botado Galinha Pitadinha, todas as músicas da Galinha Pitadinha, música, tudo você pensar. A criança não parava de chorar. E a gente aquele desconforto, pô, caramba, a gente tentando consolar, e consolava, e a criança tinha um receio com quem tava de branco, naturalmente, porque às vezes foi num pronto atendimento, recebeu alguma injeção. Chegou o professor Delcis nesse consultório, grandão, com um esteto desse tamanhozinho aqui, ó. Eu não sei o que ele fez, de verdade. A hora que ele botou pra escutar, a criança parou de chorar. Eu não sei, mesmo, sim, pessoal, até queria tirar essa dúvida agora, né? Anos depois, acho que 5 anos depois, eu quero tirar essa dúvida. Como é que o senhor faz pra criança parar de chorar? Não sei o que foi. Eu só tenho pirlim-pim-pim. Foi incrível, sincero, ele chegou, ele passa o caso, a gente fala, a criança tá assim, assada, gripada, e vocês escutaram? Não, a gente não escutou, porque a criança tá chorando muito, tá muito agoniada, não tá conseguindo. Ele, não, beleza, botou o esteto, escutou, a criança parou de chorar. Eu não sei, assim, o senhor tem alguma técnica que o senhor faz? Eu lembro que o senhor falou uma vez que, na hora de ver o peso, bota a criança pertinho, o pai faz uma gracinha atrás, a criança fica quietinha, mas na hora do choro, digamos assim, o senhor tem alguma técnica? Assim, a criança, por fazer parte do próprio desenvolvimento, tem uma fase do desenvolvimento dela que ela começa a estranhar todas as pessoas que ela não convive. Então, assim, para mim, em alguns momentos, quando está nessa fase, às vezes a consulta pediátrica é um suplício. Porque ela vai chorar. E se ela não chorar, está errado, porque faz parte do desenvolvimento dela chorar. Então, na hora que eu vejo, quando eu vejo que a criança está nessa idade, dessa fase, a primeira coisa que eu faço, mãe,
segura esse bebê no colo como se estivesse passeando na rua, que ela vai segurar o bebê sentado. Ali, antes de fazer qualquer outra coisa, você garante a ausculta dela logo. Faz a ausculta pulmonar, faz a ausculta cardíaca dela, porque na hora que você mexer um pouco mais nela, que ela se sentir manipulada por um estranho, ela vai chorar. Entendi. Então você chega antes, provavelmente o que aconteceu? Vocês já tinham mexido na criança, e aí deu um tempo que eu percorri algumas salas, e aí na hora que eu voltei para lá já estava calma, só que antes de voltar para o processo que vocês estavam fazendo, eu já garanti a ausculta antes. Então, eu começo a minha anamnese, o meu exame físico do paciente na ausculta, porque depois nada me garante que eu vou ter a facilidade de auscultar depois que ela começar a chorar. Entendi. Mas basicamente eu ainda não estou vendendo o Pirlim Pim Pim, ainda vou chegar lá. É curioso, porque na verdade quando você tenta examinar a criança, a mãe, por ter instinto de querer te ajudar, muda de posição, coloca de frente, a criança naturalmente fica naquela posição desconfortável. Ela estava bem, estava no colo da mãe, agora está de peito aberto. Não, e da assim. pessoa então, que ela muito, mais confia e conhece. Exatamente. E aí pega vocês, que estavam lá, naquela época vocês viram, eram 4 salas, a turma tem 40, eram uns 10 alunos por turma. Aí você pega mais o pai, mais a mãe, de repente chega eu e tinha residente, ou às vezes um interno, no mínimo tinha 15 pessoas na sala. Eu tô te falando que a criança ela estranha 1 para 1, imagina 1 para 15. Cara, pelo amor de Deus, ela tá num lugar onde ela olha pro lado, ela só vê jacaré querendo pegar ela. Ela não se sente confortável nesse aspecto nenhum, se tirar na mãe, ela olha pra cá e não vê um porto seguro, já assim. Não, o negócio dela é só mãe, mas ela olha, vai olhando, é uma cena dos horrores, né? É verdade. Não, pessoal, com esse papo a gente encerra o nosso podcast. Queria agradecer mais uma vez ao professor Delcides de ter participado conosco do primeiro episódio. Queria que vocês baixassem aí o Supermãe, né, o curso do nosso professor. Curso muito legal que vai abordar toda essa dinâmica do professor com a didática dele, que é muito bacana também. Siga o professor nas redes sociais. Qual que é o Instagram, professor? Esse profissional é o DR Delcides Neto. Lá no... Boa parte, a maior parte acaba ficando no Instagram hoje. Tem lá no Facebook também, aí é Delcides Bernardes Neto. Mas eu tento fazer sempre uma atualização constante de dicas de no máximo 1 minuto, porque também foi tanta live que a gente pegou na pandemia que a gente não tem muita paciência para ficar vendo coisa muito longa. Então, assim, tiver com alguma dúvida, alguma coisa que seja... Tá sozinha na madrugada amamentando, não tem com quem conversar, vai me assistir. Cada uma lá tem 1 minuto. E assim, com certeza eu tô ali falando de uma coisa que é uma dúvida sua, se não for, vai ser. E se não for uma dúvida sua, é dúvida de alguém que você ainda pode ajudar. Não, muito bacana. Então é sem ponto, sem underline, sem nada, né? Não, é só direto. Então DR Delcides Neto. Delcides com L, Delcides Neto. Então, tudo junto. O nosso Instagram é o @medical.minds com 2 S, né? Então siga a gente nas redes sociais, siga o professor Delcides. Professor, obrigado pela presença mais uma vez aí. Espero que trazer o professor Fagundes, quem sabe, na próxima oportunidade aí, né? Não, Gabriel, eu fiquei muito, muito feliz. Confesso que eu cheguei aqui um pouco mais apreensivo, porque eu falei assim, o que vai ser abordado? Porque normalmente, assim, os podcasts que tem me chamado, a doutora Franciele sempre está trazendo uma novidade da área da ginecologia, a gente faz muita coisa casadinha com a pediatria. Mas eu cheguei aqui um pouquinho encolhido. E eu acho que assim, sua dinâmica de deixar a gente à vontade para falar do jeito que quiser, como for. Gente, eu tô de bermuda, viu? Como é que era? Ele falou que era pra mim do jeito que eu tava morrendo de calor. Ele perguntou para mim, João, posso de bermuda? Eu falei, pessoa, é igual a eleição. O senhor vai de onde você quiser, de bermuda, de chinelo, de calça, você fica à vontade. Vou nem falar que eu bandei umas bandeirinhas do Brasil assim. Mas, assim, eu fico muito feliz. Não sabia mesmo que era a primeira. Eu sabia que o Medical Minds estava incipiente, estava começando. Mas eu não sabia que era tão no começo assim. Eu fico muito feliz de poder participar de um projeto seu. Fico muito orgulhoso de ver como você tem galgado tua vida pós-formatura. E aí estou acompanhando, estou vendo, estou assistindo. E quero ver isso por muito tempo ainda aí. E depois ouvir as suas ideias de empreendedorismo também. Muito obrigado. Então vai ser um prazer a gente caminhar junto aí, pessoal. A gente começou aí na faculdade. Espero que a gente siga muito aí junto na vida profissional, se ajudando, né? Agora que eu sei que eu não pago mais consulta de pediatria, agora eu tô à vontade. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Valeu, João. Até mais, pessoal. Valeu.